Então, vamos apresentar a professora Marília Figueiredo, agradecendo a ela pela disposição de nos fazer essa aula, né? Essa live, para que a gente possa entender, no meu caso, entender um pouquinho, né, Marília, que não é a minha área, né? Mas é uma área que tem chamado muita atenção, né? E a ideia nossa, inclusive, a gente já conversou com a professora Marília, é poder fazer especialização aqui em Sorocaba, né? Que a gente possa ter esta área também aqui na nossa regional. Então, agradeço a você pela disposição, pelo seu currículo, né? Que você é mestre em pediatria, odontopediatria, especialista em ortodontia, professora dos cursos de especialização e aperfeiçoamento, de São Paulo, daqui será, né, daqui de Sorocaba também, palestrante, né, dos congressos aí do Brasil, no exterior, diretora científica da Abrahoff, membro da, eu não sei o que é o WFO, tá? Nem o SBTI, você me explica depois, tá? E coautora dos livros, né, Atlas de Ortodontia, Bichectomia. Eu sei que isso tudo, pelo que nós já conversamos, será abordado no curso de especialização, né, Maria? Então, eu acho que essa live, essa aula que você vai ministrar para a gente aí, vai nos abrir a mente, né? Abrir, né? Que a odontologia, a harmonização é para toda a odontologia, não é estética apenas, né? Pelo contrário, né? E que a gente possa ter uma aula fantástica e que os alunos possam aproveitar, os nossos colegas que aqui estão, que sejam bem-vindos. Meu nome é Líris, eu sou responsável pelos cursos aqui da PCD de Sorocaba e, se Deus quiser, estaremos juntas. Né, Marília? Fique à vontade. Obrigada, uma boa noite para você, Líris, para todos que estão aí agora, os que virão, que eu vou estar na aula e, de repente, eu não vou estar visualizando, mas vai ficar aberto para a Líris fazer as perguntas. Eu acho que a gente pode fazer como um bate-papo, é só para vocês entenderem o que é a harmonização orofacial e até separá-la da facial, especialmente porque a orofacial ela é específica do cirurgião dentista. E WFO é uma sociedade americana de ortodontia. Ok. Então, como eu sou ortodontista em primeira instância há mais de 32 anos, eu sou membro dela, da WFO, que promove congressos de ortodontista no mundo, e aqui também de Belo Horizonte, de Minas Gerais. A SBTI, Sociedade Brasileira de Toxina e Implantes Faciais. A gente não chama de preenchimento, a gente chama de implantes faciais, tudo que é implantado na face. E eu sou diretora científica da Abrahoff nos departamentos de análise facial, visagismo e ortodontia. Agora sou tesoureira da Abrahoff, que é a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial. Tenho a felicidade de ser autora de um livro de Atlas de Ortodontia, que está na sua segunda edição pela editora Santos, que é um atlas bem interessante, falando exatamente da importância da correção ortodôntica para harmonizar o paciente ou fazer com que ele esteja com o esqueleto bem posicionado nas suas bases, e aí, por isso que o paciente está harmonizado. Então, a área de ortodontia é uma área que me encanta tanto que até por isso que me encantou buscar a harmonização orofacial para complementar essa área que faltava, a parte do lado de fora da face. Esse Atlas de Ortodontia, então eu sou autora dele, desse outro aí que eu estou segurando aí nessa foto, é o capítulo de bichectomia, uma abordagem diferenciada que eu escrevi na coletânea do CIOSP. Tem mais alguns agora que eu acabei de escrever de visagismo, alguns capítulos, e como eu sou professora dessas especialidades em alguns locais, Maringá, duas escolas. Agora eu acabei de terminar o curso de especialização na PCD de São Paulo com vários alunos, 20 alunos a gente tinha, então a gente já publicou 3 artigos, então foi uma honra para mim, para os meus alunos. E o que faz
a importância que eu escolhi esse tema para a gente escorrer um pouquinho, para que as pessoas entendam tanto como que a gente é apaixonado por essa área. Eu coloco já o Caco Barcelos aí, que todo dia eu fico observando ele na televisão e vendo como que o Caco Barcelos está diferente, está rejuvenescido. Aí, quando eu me deparo e fico olhando para ele assim, ele está com os cabelos brancos, como é natural do processo de envelhecimento de algumas pessoas deixarem. Depois eu vou mostrar a Glória Pires, que agora vai entrar numa novela com os cabelos brancos, mas a face dele está com a pele boa, de uma certa forma, pela idade que ele tem. E o mais importante é quando a gente olha no sorriso e a gente vê os dentes. Olha como que é importante quando ele sorriu. Certamente aumentou a altura facial quando ele fez uma reabilitação oral. Então, a odontologia, não existe harmonização sem os dentes estarem bem posicionados no seu, na oclusão um em relação ao outro. Se eu não tenho uma arcada larga, se eu não tenho as bases esqueléticas bem harmonizadas entre si. Então, a odontologia, por isso que é orofacial, é dentro e fora da boca. E nós somos os únicos especialistas ou profissionais da saúde que temos essa especialidade, que está agora na Resolução 98, que ela foi, então, decretada. Nós somos os únicos que somos orofaciais. O médico é facial, o biomédico é facial, o enfermeiro estético é facial, todos os outros faciais. E o nosso é orofacial. Então, o que vem a ser a harmonização orofacial? É um conjunto de procedimentos que buscam o equilíbrio e a harmonia da face, que envolvem questões estéticas e funcionais, amenizando o envelhecimento e oferecendo melhor qualidade de vida para o paciente em nível funcional e estético, porque uma coisa não tem jeito de ser desmembrada em relação à outra. Então, outro dia eu estava comentando com a Liris num áudio que eu coloquei para ela, e eu começo a me empolgar, porque isso faz parte da minha abordagem ortodôntica, em que, quando o paciente já está, quando a mãe já está gerando uma criança, se ela não tomar os cuidados relacionados à alimentação, dieta e toda uma orientação do médico dela, que é o obstetra, e também se ela tiver uma orientação do dentista, como que ela come, como que ela usa todos uma dieta adequada e todos os outros ingredientes que ela precisa para o filho estar bem, ou seja, né, que nós precisamos para o metabolismo, em todos os aspectos, sempre de passar de mãe para filho. Se ela não tiver tudo isso, nem os dentes se formam, você sabe que ele é um tecido epitelial, tal como é a face, vem do tecido epitelial, e os dentes também. Então, se a mãe não tiver isso, fica faltando. Eu tenho agenesia dentária, eu tenho anodontia, eu tenho uma arcada fechada, eu tenho uma displasia esquelética. Se eu não tenho um cuidado lá na gestação, e dali, o odontopediatra e o ortodontista, ele vai monitorar o crescimento e desenvolvimento da oclusão, porque nós que fazemos esse desenvolvimento da oclusão, para que o paciente não tenha displasia esquelética grave. Porque a displasia esquelética de classe 1 e classe 2 é uma abordagem em que o paciente, vou falar para vocês, vou mostrar aqui, agora mesmo vou mostrar, ele vai queixo para frente ou queixo para trás. Ele tem uma displasia, uma má relação entre os ossos, ele não é harmônico, ele é desarmônico. Então, essa desarmonização facial, ela depende das bases esqueléticas do osso e dos dentes. Isso é super importante. Então, a gente começando, eu estou falando muito alto, se eu tiver, você me fala, Liris, e se todos estiverem ouvindo, estiver tudo ok, a gente vai continuar, tá? Pode me interromper. Eu acho que tá bom a altura, né? Eu acho que sem problemas, tá? Queria apresentar a nossa presidente, Flávia Laís, que já entrou também, tá? Marília. Olá, Flávia, muito prazer. Prazer todo meu, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês a disponibilidade de vocês estarem aqui e também de abrir, né, a PCD para mim em todos os aspectos, seja para esse evento aqui individual, seja para os cursos e outros mais, se Deus quiser. Se Deus quiser, Obrigada. é um prazer.
Então, a gente sabe que o rosto é a sede da identidade do indivíduo, ele expressa quem nós somos, né? Então está ali a Angelina Jolie, ou Jolie, e a gente olhando para uma face, olha, o lábio é protagonista da face. Tem pessoas que acham que o lábio é a primeira coisa, por isso que ele é colocado como a gente, inclusive, passa o batom vermelho nele. Outros já acham que o supercílio largo, supercílio é a sobrancelha larga, que está hoje em evidência, que no passado a Angelina mesmo tinha sobrancelha fina, ela é mais importante ou ela é a moldura da face. Outros acham que são os cílios alongados. Outros acham que é o arqueamento ou a sobrancelha arqueada, que é o efeito Fox Eyes. E a Angelina, ela tem uma característica de aspecto de beleza, porque ela tem um aspecto que você, colocando ela dentro da máscara de Marquardt, que é uma máscara que mostra o paciente dentro de uma harmonia, de um equilíbrio facial, ela encaixa nele. Mas, olha como que mostrando aí, né? Então, ela tem uma face harmônica, adequada, o nariz, os olhos, a sobrancelha e o lábio, que muitos querem lábios exatamente agora na harmonização, parecidos com o da Angelina. Tem esses 2 tubérculos inferiores aí maiores, olha, e 3 tubérculos superiores que se encaixam direitinho. Mas quando eu olho a Angelina sem dentes, ela não existe harmonização. Então, a importância da dentição, da oclusão e da normalidade dentária para a harmonização orofacial, ela é indiscutível. Indiscutível. Então, se eu não tiver um dente, eu já não tenho harmonização. Se eu tiver a arcada fechada, eu já não tenho harmonização. Se eu não tiver os esqueletos bem relacionados, não existe harmonização nem facial, quiçá oral, que é dentro da boca. Então, a odontologia estética já faz tempo. Ela já veio para harmonizar várias faces, como está aí essa atriz, né, essa cantora, olha aí, então ela tinha um sorriso gengival, ela tinha os dentes pequenininhos e ela começou a fazer uma gengivoplastia, teve uma reabilitação bucal, em que houve um aspecto de harmonização do lado de fora, desde que ela fez um tratamento que aí foram só lentes de contato, ela nem precisou de toxina botulínica, foi só harmonizado dentro da boca, para estar dentro do lado de fora, harmonizado. Depois que eu harmonizo dentro da boca, eu passo para o lado de fora. E no processo de envelhecimento, vocês vão ver que eu vou utilizar de fármacos para tratar do lado de fora, que estão disponibilizados para tal. Então, da mesma forma, quando eu olho esse outro caso aqui de cima, em que eu tenho dentes curtos, desgastados, não tenho uma oclusão adequada, quando eu faço clareamento dentário, eu ajusto a oclusão, eu coloco lente de contato, eu faço facetas dentárias, ou eu utilizo das outras especialidades odontológicas, eu levo o paciente a uma harmonização facial vinda da oral. Porque se você olha os dentes dessa paciente, que é atriz, todos até conhecem, então ela está com uma arcada fechada, uma alteração em nível gengival, e ela foi toda harmonizada internamente pelo cirurgião dentista. E aí, do lado de fora, ele vai complementar com os outros fármacos que estão disponibilizados, e começaram a ser disponibilizados por conta da tecnologia. Então, ali, alguém pergunta, ela deve ter colocado toxina botulínica? Certamente não, isso aí foi só odontologia em primeira instância. No outro processo, ela pode ter utilizado de tratamento de pele, de outras coisas. E é óbvio que tem que ter esses outros acessórios. Mas, em primeira instância, se ela estivesse sorrindo com aquele dente o tempo todo, se você perguntar para qualquer leigo, ele vai responder: essa pessoa está desarmonizada, tem uma coisa inestética na face dela. Então, da mesma forma, você vai olhando para esses outros personagens e vendo que dentro da boca é super importante para harmonizar do lado de fora. Da mesma forma, olha aí a Graziella Massafera, que ela está se olhando aqui com calma, você vê todos os dentes posteriores ainda com uma estética que não é adequada, os dentes anteriores que poderiam ser melhorados com uma ótima estética, depende do profissional que o faz. Então, que certamente hoje, que eu não peguei uma foto nova,
ela deve estar mais harmonizada, porque ela fez outros trabalhos dentários em nível disso, de dente. Todos esses, olha o que se tem harmonização, se eu tenho alterações nos dentes, em todos essas pessoas. Então, em primeira instância, todos eles, e a gente vai vendo a cada dia, quando as pessoas têm uma condição financeira, elas buscam um cirurgião dentista para tratar. O Ronaldo Fenômeno foi a mesma coisa, inclusive ele começou em Belo Horizonte, aqui com o Eustáquio Araújo, meu colega de ortodontia, fechou o diastema que tinha, foi melhorando um pouco a arcada dentária, num processo vai melhorando em reabilitação. Adriano Galisteu, a mesma coisa, tinha os dentinhos mais infantilizados, porque tinha os incisivos laterais menorzinhos, uma arcada mais fechada. Há pouco tempo ela colocou de novo facetas dentárias. Não quer dizer que uns acham mais feios ou outros mais bonitos. Às vezes o paciente mais velho fica bonito com dentes mais infantilizados, porque o leva a mostrar mais rejuvenescido, mas isso, o direito de mudança é do paciente. Olha aí agora mostrando, né, na atualidade, agora os cabelos envelhecidos, não brancos, desses profissionais, atores e atrizes, mas eles estão com a face tratada, com os dentes tratados. Se a gente pedir para a Angélica abrir, todo mundo sabe que ela tem uma arcada razoavelmente bem equilibrada, e eles têm padrão facial 1, eles não possuem displasias ósseas, bases ósseas mal relacionadas entre si, que isso é muito importante. Mas ela tinha, quando ela era nova, a Glória, olha lá, um sorriso gengival expressivo, tinha diastemas na arcada, mas tinha arcadas largas, que fazem com que ela, no futuro, consiga fazer, um profissional de odontologia, conseguiu fazer a reabilitação oral nela de uma forma que melhorou a arcada dela. Em nível de sorriso gengival, ela já fez vários tratamentos, inclusive da área odontológica, e há pouco tempo ela começou a fazer a toxina botulínica com o objetivo de diminuir o sorriso gengival. Foi uma compensação, logo que esse fármaco foi disponibilizado para o cirurgião dentista pela lei que nós temos de 66. Então, a mesma coisa nós temos com a Fátima Bernardes, que ela usava um aparelho ortodôntico estético. Depois ela, lá no Jornal Nacional, ela estava mais certinha, depois ela entrou lá agora nesse encontro de uma forma diferenciada, mas o dente é importantíssimo. Se ela não tivesse essa arcada bem posicionada, você se lembra da assimetria facial da Fátima? Eu não sei se vocês prestam bastante atenção nisso. Ela tem uma simetria, tem a ver com musculatura. Essa simetria que tem a ver com musculatura, ela pode ser corrigida com a toxina botulínica hoje, porque a toxina botulínica é o fármaco que neuromodula a musculatura facial ou corporal. Então, o Tom Cruise, a mesma coisa. Quando ela era pequenininha, ele tinha os dentes mal relacionados. Se ele não tivesse um odontopediatra ou um ortodontista que o tratasse para chegar nesse processo aqui, que ele continua com a linha média desviada, mas ele é bonito, então a gente olha para o geral, por isso que a harmonização facial ou orofacial é um todo que a gente vai analisar toda uma musculatura e todos os ossos bem relacionados, arcado, o nariz, o olho, né, tem tudo a ver, se tem ruga ou não tem. Então, isso pode ser diminuído, só minimizado no processo de envelhecimento, de acordo com o desejo do paciente. Olha aqui como que ele era antes, aqui, com os dentes espinhados, falta de espaço para o incisivo lateral, então foi aberto para ele para ser jogado para um lado. E olha como que a prótese, se a gente chegar bem pertinho, a foto não está muito boa, mas a prótese não está bem adequada. Olha aqui, o nível gengival está diferente, mas no processo como um todo, ele melhorou demais em relação ao anterior. Então, a odontologia é importantíssima, primeiro na parte oral, para depois sair do lado de fora. Então, a odontologia, ela aliou ou alia em seus tratamentos, além do benefício de resolver e tratar os problemas bucais, técnicas e materiais atuais que permitem ao profissional de odontologia estética
modificar os dentes em seus formatos, cores, posicionamentos e até mesmo substituí-los quando os mesmos foram perdidos, mantendo ou devolvendo para as pessoas a harmonia do sorriso. A harmonia do sorriso. Quem sorri é a musculatura, porque uma pessoa sem dente continua sorrindo. Vocês viram a Angelina Jolie sem dentes, ela sorriu do mesmo jeito. Só não tem, fica inestético. O George Clooney está sorrindo, quando ele sorri demais, olha como está feio a arcada dele aqui, ó. Né? Se eu chegar perto de longe, que ele não está preocupado com isso, mas de uma certa forma, aqui está inestético. Quando eu entro para o próximo, já começou a ficar estético, olha lá. Então, ele fez facetas dentárias, ele colocou dentes claros, ele clareou, então ele fez o processo de facetas ou de Emex, o que seja, mais clarinha, de acordo com a personalidade do jeito que ele quis, para dar uma melhorada nisso aí. A gente sabe que ele é um homem muito com características em todos os aspectos de beleza e de beleza interna, porque tem a diferença de beleza interna e externa, que fazem com que ele tenha várias qualidades. Então, de qualquer forma, a parte intraoral ela é fundamental, junto com o smoke, junto com o cabelo branco, junto com o cartão de crédito, aí vem um monte de coisa, né, pessoal? Black, cartão black, tudo mais. Mas, inclusive, para tratar os 28 ou 32 dentes, se ele tiver siso. Certamente não tem, mas deveria. Se tiver maior arcada, maior a harmonização orofacial. Quanto menos se extrai siso, mais se previne o rejuvenescimento para o futuro, porque é ele que sustenta toda uma face, inclusive. Então, o ortodontista, é muito importante para o ortodontista, que aí eu vou julgar para o meu lado, que sou eu, quando eu entro na ortodontia estética com aparelhos autoligados, especialmente, já tem um tempo que veio aí, Invisalign, que são os alinhadores, então já tem anos, eu já trabalhava com isso, fui trabalhando com esses aparelhos, fui trazendo novas tecnologias, elas foram abrindo as arcadas dentárias, e aí eu me deparei com esse Aceledent, quando eu fazia cursos lá nos Estados Unidos, na SWFO, que você me perguntou aí, Liris. Então, tinha Aceledent. O que é isso? Aceledent é um aparelho que ele, juntamente com os aparelhos ortodônticos, você pode dar para o paciente e acelera o tempo de tratamento em 6 meses, se o paciente tiver esse dispositivo com ele. E eu estava no auge da minha ortodontia quando, de repente, eu me deparo com os biomateriais reabsorvíveis, que são, um deles, por exemplo, os dois mais queridinhos da harmonização orofacial, que são a ácido hialurônico e toxina botulínica, o Botox, o famoso Botox. Esses biomateriais reabsorvíveis, juntamente com outros sistemas de técnicas de reestruturação facial do lado de fora, buscando harmonizar, estruturar, preencher, modular e melhorar os tecidos faciais, que são desde o osso, que vem até aqui do lado de fora, a pele, eles foram sendo disponibilizados para os profissionais de saúde. Por que eu vou utilizar? Porque eu tenho, nesse vídeo aí, mostro que eu tenho uma pele. Encostado à pele, eu tenho a derme, o subcutâneo superficial, que vai aparecer aí na hora que eu tiro essa pele, que é o invólucro do corpo, o invólucro da face. Eu me deparo com o subcutâneo superficial, que são os tecidos e os coxins adiposos superficiais. Logo abaixo vem a musculatura, que nós, cirurgiões dentistas, podemos usar o fármaco, que é a toxina botulínica, porque a nossa face é cerceada por musculatura, tal como o corpo. Porque não existe um músculo diferente. O que está lá no pé, ele vai vindo, o músculo é o mesmo que vem aqui para cima. O músculo, o osso, o vaso, a pele. Então, por isso que nós somos profissionais de saúde que trabalhamos com a cabeça e pescoço, utilizando de fármacos disponibilizados para as outras áreas. E podemos trabalhar o sistema tegumentar da mesma forma, que é essa primeira capa que a gente puxa, e que ela não se altera unicamente, ela altera porque a pessoa vai perdendo osso, porque a pessoa vai perdendo dentes de dentro para fora, porque a pessoa vai perdendo
colágeno, porque ela vai perdendo alimento durante a vida, porque ela vai tendo comorbidade, porque ela vai tendo alterações, porque ela vai tendo músculo flácido, porque ela vai tendo compartimentos de gordura que vão sendo destruídos com o processo de envelhecimento, e entra em todo esse processo de envelhecimento com alterações estruturais que começam lá no osso. Então, eu, por exemplo, sou um padrão 3, dá uma olhadinha bem na minha face, que depois eu vou mostrar eu bem feia lá atrás, com 40 anos, brincadeira, mas é uma face diferente, porque eu tenho um padrão 3, que o padrão 3 é uma classe 3 esquelética por deficiência de maxila relativa, não de mandíbula projetada, e com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo esses coxins adiposos profundos, eles vão sendo reabsorvidos com o processo de envelhecimento, bem como o osso, aqui, ó, o rebordo orbitário, em cima e embaixo, por isso que as pessoas vão tendo essa parte aqui baixa, ou seja, mostrando a olheira mais aparente. A pele também sofre, o tecido adiposo também vai sendo perdido, os compartimentos de gordura profundos, superficiais, o músculo vai ficando flácido ou hipertrófico, depende de cada paciente, e o tegumento, esse tecido aqui de fora, que envolve epiderme e derme, ele também fica flácido e vai caindo junto com o processo da perda estrutural da pele, de tudo isso no processo que chama de pitose facial, ou de queda estrutural da face, junto com o mesmo processo do corpo que a gente conhece que vai acontecendo no processo de envelhecimento, que a gente tem que ou ir para a academia, ou ir para a faca, que é a cirurgia, ou estruturar de uma forma minimamente invasiva. Por conta disso tudo, e o músculo também está aí, que aí nele é que a gente usa a toxina, e o osso também, então vem de dentro para fora, osso, músculo, compartimento de gordura e tegumento, que é a pele, a gente começou a observar que foram vindo no mercado produtos que nós poderíamos lançar mão desses produtos, já que nós temos, pela nossa resolução de 1966, a condição como cirurgião dentista, na autarquia que nos é permitido pela lei, de lançar mão desses produtos, para eu tratar todos esses tecidos. Eu não sou de odontologista, nunca fui. Eu, Marília Figueiredo, por isso que eu me apaixonei por isso, e por isso que eu tenho aquele livro lá desde então. Eu trato o paciente, eu e todos vocês, cirurgiões dentistas, seja a Líris, que diz que é endodontista, quando a gente medica o paciente, eu medico o paciente como um todo. Eu trato o paciente como um todo, eu trato o osso dele, que é o mesmo osso que está em todos os locais. Então, quando eu tenho uma perda dentária, quando o paciente tem um sorriso gengival, que é uma alteração, ele mexe com toda a musculatura dele, ele altera um sistema como um todo, ele tem vergonha, ele mexe com o músculo, ele tem mais rugas. Por isso que nos foi permitido usar esses implantes faciais, por conta da própria resolução, e porque nós tratamos todos esses tecidos, não é um só. Então, quando entrou a área de atuação do CD, que muitos começaram a discutir na época, quando apareceram esses fármacos disponibilizados para nós, por volta de 2008, eles já existiam, mas que ele foi colocado para todos nós, falou-se, qual que é a área de atuação do cirurgião dentista? Será que é aqui da cabeça, da ponta aqui do cabelo, até o mento, o mento tegumentar, o pogônio? Será que é mais embaixo? Começou-se uma discussão que o próprio cirurgião dentista não sabia qual que é a área de atuação dele, nem sabia onde ela estava descrita. E aí, as resoluções foram acontecendo até que colocou que não, é do ocioide até a linha do cabelo. E aí nós temos uma resolução aí que é 198, que ela fala de várias situações envolvendo músculos, musculatura mastigatória, musculatura esquelética, e envolve todos os músculos faciais, envolvem algumas restrições, né? Que aí vai de tragos a tragos, vai de glabela até mentoniano, e depois envolve o terço superior como todo, e vem todo os músculos mastigatórios e áreas afins, que aí fica uma discussão entre a medicina e a odontologia, porque na resolução colocou áreas afins,
Porque todos nós sabemos que quando a gente estudou lá na nossa bandeja, tinha uma cabeça, e a gente estudou essa cabeça e pescoço o tempo todo durante o nosso curso. Então, nós somos cabeça e pescoço, que está na nossa resolução, que isso nós não podemos deixar, que ela é de 66, eu não me esqueço, que foi o ano que eu nasci. Então, nessa resolução está escrito: compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação. Por isso que, quando começou a aparecerem os fármacos disponibilizados para nós, por que nós começamos a saber que nós tínhamos essa competência? Porque está escrito aqui: é de competência do cirurgião dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em odontologia. É de competência praticar todos os atos pertinentes decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação. E começaram a aparecer os cursos regulares. Por quê? Porque nessa resolução 9, que a nossa agora é essa 198, que define as nossas áreas que eu acabei de falar, mas eu não vou discorrer isso agora, a nossa face é cerceada por musculatura. Se ela é cerceada por musculatura, veio um fármaco que apareceu, que chama-se toxina botulínica, e se eu tenho uma resolução de 66 que eu posso utilizar de um fármaco, eu posso utilizar da toxina botulínica. Por isso que nós começamos a nossa luta mostrando que nós podemos.